Olá, meus amigos do LAC Enem, do LAC Concursos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula conjunta, aquela aula que você vai ter dois profissionais, dois professores, para te auxiliar tanto no conteúdo que nós vamos colocar aqui, quanto nos conteúdos para a redação, tá? Nós estamos hoje aqui, eu, professor César Bodão, e o professor Pedro Silas. Obrigado, Bodão. É carinhosamente conhecido como Bodão. Como não? E muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Hoje o tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal. E convido você que está aí, porque é um tema interessante para provas de concurso público e para a redação do Enem, não é, Bodão? Assunto recorrente no Enem, nas provas de interpretação de texto, nas provas que envolvem conteúdo jurídico e principalmente na redação. É um dos temas que pode cair esse ano no concurso do Enem e não tenho dúvida, qualquer concurso que haja redação, isso é um tema que você tem que saber. Mas não há só para redação, tá? Então nós vamos ter aqui um bate-bola, um bate-papo, o professor vai esclarecer algumas dúvidas relacionadas, algumas não, muitas dúvidas relacionadas à redução da maioridade penal. É legal? Não é legal? É contra? É a favor? Quem é contra? Quem é a favor? Por que é contra? E por que é a favor? Nós vamos colocar aqui e você que está ligado na redação, você sabe que nós temos várias maneiras de fazer redação. E quando um tema é polêmico como esse, professor, o que acontece? Você usa a técnica da contra-argumentação. Argumentos a favor, argumentos contra e o seu fechamento, a sua conclusão. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, redução da maioridade penal. Professor, esse é um assunto polêmico que nós temos hoje no Brasil e que envolve vários fatores sociais, econômicos e etc. E nós precisamos debater isso aí, correto? Vamos lá para a primeira consideração. Está aqui. Nós vamos ver o cenário atual, os argumentos pela redução, os argumentos contra a redução, para que você faça aí a sua contra-argumentação, tá? E qual a conclusão que nós tiramos sobre tudo isso? Nós vamos dividir essa aula em duas aulas, né, professor? Porque o assunto é grande, o assunto é amplo e em duas aulas você assiste a primeira parte, não é tão cansativa, assiste a segunda parte, para que você tenha subsídios aí concretos, consistentes, para que você possa fazer a sua aula, tá ok? Então vamos lá então. Primeiro, o que é isso, professor? Matriz constitucional. Quando a gente fala em matriz constitucional, nós devemos entender que todo o ordenamento jurídico, todo o nosso sistema jurídico, ele tem uma matriz, ele tem um alicerce. E a Constituição é a nossa lei suprema, a Constituição Federal, como se fosse uma Bíblia para aqueles cristãos. Por quê? A Constituição ela estabelece regras gerais onde todo o ordenamento jurídico tem que respeitar essas regras. E lá na Constituição, no artigo 228, traz lá claramente que a responsabilidade penal, isto é, as pessoas só poderão ser responsabilizadas penalmente a partir dos 18 anos. É quando você faz a interpretação do artigo que diz, são penalmente inimputáveis, isto é, não são responsabilizados penalmente os menores de 18 anos. Ou seja, os maiores de 18 anos poderão responder penalmente. É um contrassenso. É uma jogada de interpretação. E é importante que vocês fiquem atentos a essas palavras. Imputável, inimputável. Tá? Importante, o professor vai ao longo da aula falando sobre esses termos, o que significa, principalmente para você, aluno do Enem, que ainda não está ligado, não está por dentro dos termos jurídicos, né, professor? Tá? Mas isso aí nós vamos falar depois, ok? Vamos lá? A Constituição Federal diz o que, professor Pedro Silas? Então, para concluir isso aí, a gente tem que entender, então, que a Constituição é a nossa lei suprema e toda legislação penal tem obediência à Constituição. Então, nós não podemos pensar num código penal, num código de processo penal, sem respeitar as diretrizes constitucionais. Então, quando se fala em redução da maioridade penal, nós não estamos modificando o Código Penal. Nós estamos modificando a
Constituição Federal. Ah, e o buraco é mais embaixo, então, né? Exatamente. Se você fizer alguma coisa, estou falando como leigo aqui, estou me colocando no seu lugar, aluno do Enem, aluno que ainda não tem a linguagem jurídica. Porque quem tem a linguagem jurídica já entende isso aí, né, professor? Mas, olha, eu não posso passar, então, por cima da Constituição, porque, no meu entender, se eu faço alguma coisa e passo por cima da Constituição, a coisa é inconstitucional. Exatamente. Né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá? Aqui, mais uma. Outra coisa importante, nós não podemos confundir a idade penal, aquela idade para responder penalmente, com a idade do âmbito civil. Aquela coisa de você ser maior no âmbito civil. Ah, eu posso entrar na boate? Sim, só a partir dos 18 anos. Ah, eu posso me emancipar? Pode, mas isso é na esfera civil. Na idade penal é diferente. Como é diferente da idade do Estatuto do Idoso. É idoso quem tem mais de 60 anos de idade. Então, nós não podemos confundir os âmbitos. Um é o âmbito penal. Então, nós estamos discutindo a responsabilidade penal. Mas, obviamente, nós vamos discutir ao longo da aula que a idade penal vai influenciar os outros ramos. Mas a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa. Cada macaco no seu galho. Ok, professor. É uma dúvida que nós temos aqui a respeito disso, não estou falando nós, bastantes pessoas, bastantes, viu? Que é o seguinte, a idade penal ela já diminuiu alguma vez ou não? Ela sempre foi 18 anos? Ao longo da história sempre foi aos 18 anos. Agora que estamos reduzindo de maneira bem, vamos assim, se já chegou ao longo da história, chegou a ser até dos 21, passou aos 18, mas nunca tão próximo aos 16 anos. Daqui a dia o menininho está nascendo, ela está presa, hein? Ó. É porque a sociedade, aquela coisa que vamos discutir ao longo da aula. A sociedade muda e a legislação muda também. Tá aqui, então essa pergunta que não quer calar. E os menores de 18 anos, professor? Aí que está a coisa engraçada. Quando a gente fala, o menor de 18 anos não responde penalmente, exato. Eles não respondem penalmente. Porque o nosso sistema jurídico adotou um critério de presunção absoluta de inimputabilidade. Significa que eles não podem responder penalmente. Mas não quer dizer que eles ficarão livres, soltos e felizes. Não. Eles irão responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E aqui eu chamo a sua atenção. Famoso? ECA. ECA, tá? E aqui uma pegadinha de prova. Adolescente não comete crime. Adolescente comete ato infracional. O termo correto é ato infracional. Peraí, ele matou alguém. Se ele fosse maior de 18 anos, seria crime. Mas como é menor de 18 anos, é um ato infracional. E mais um ponto que eu quero chamar um destaque. Criança não responde por nada. Criança são aqueles com até 12 anos incompletos. Eles não podem ser internados, não podem sofrer nenhum tipo de restrição à sua liberdade. Então, logo, só pode responder por ato infracional o adolescente, aquele que tem 12 anos completos até os 18 anos. Ok. No caso do ECA, o ECA, só para lembrar, ele não pode ter no seu conteúdo algo que fere... Que vai ferir gravemente o interesse. Vai ficar... Lá não usa a expressão preso, mas internado. Internado, que é exatamente para restabelecer, voltar para a sociedade e tal. Então, muitas pessoas questionam isso. O adolescente é punido? Ele é punido. Ele é punido, mas diante de uma legislação menos rigorosa. Mas é punido. Mas é punido. Uma outra coisa que envolve isso aí, professor, é que nós temos uma visão sobre o sistema prisional como algo para punir, para deixar o cara pior do que ele estava, para colocar o cara... E, na verdade, do ponto de vista sociológico, não seria uma prisão. Tanto é que, quando o cidadão vai para um sistema prisional, ele é chamado de reeducando, que a proposta é... O cara cometeu um ato, que ele está à margem da sociedade, ele vai para a prisão e ele vai ser reeducado para voltar. Isso não acontece, na verdade, na prática, né? Em muitos lugares. Eu não estou dizendo que é regra, mas na maioria dos casos, né? Infelizmente, é a nossa realidade. Eu falo que o sistema prisional brasileiro com o sistema prisional da era medieval, pouca coisa mudou. Então... Quem teve a oportunidade de ir a um presídio verá que
Se você assistir um filme da época medieval e ir até um presídio brasileiro, a realidade... A época de medieval, às vezes, é menor. Assista um Conde de Monte Cristo, que é interessante como é que se contraponto aí, né? Essa comparação. E até aproveitando, aí todo mundo chega assim e fala, mas professor, eles merecem. Mas o direito não é baseado na vingança. O direito é baseado na prevenção e repressão. Mas não é para usar como sistema de vingança pessoal. Se o sistema é para reeducar, então o cidadão teria que voltar melhor do que ele foi. Exatamente. Né? Então, nós vemos, às vezes, prisões na Inglaterra. Um dia passou na Inglaterra, o cara tem trabalho, ele tem lazer, ele tem educação, né? Para ele voltar para a sociedade. Então, muita gente vai falar, mas como o cara tem regalia? Não é regalia, ele está preso. A Finlândia, né? É um exemplo. Exato, tá preso. Na Finlândia, a Globo mostrou uma reportagem da Finlândia, um lugar assim para morar, um presídio. E o cara querendo sair de lá. Pois é, ele está preso. A maior punição, o cara está preso. Aqui, além dele estar preso, a maioria das vezes ele não faz nada, ele não tem um trabalho, né? No máximo que ele faz é costurar a bola. E isso não faz com que o cara seja ressocializado, sem contar a parte educacional. Bom, vamos para mais um tópico aqui. Responsabilidade penal prevista no Código Penal. Aqui eu chamo a atenção porque nós temos a Constituição Federal e o Código Penal vem abaixo. É uma legislação que respeita a Constituição. E lá, quando se fala, o sujeito é imputável. Imputabilidade significa responsabilidade. Então, quando se fala o sujeito ele é responsável penalmente pelos seus atos, significa que ele é imputável. Tomem cuidado com isso, porque numa prova de concurso ou numa redação, se é para derrubar o candidato, ele vai botar esse termo técnico. Aí você vai falar imputável aqui, imputar algo. Imputar algo é dar responsabilidade a alguém. Então, o adolescente, ele é inimputável. Ou seja, não se pode responsabilizá-lo penalmente, não é isso, professor? Isso. Tá? Então, é muito importante que a redação, meus amigos, a redação não significa só ter o conhecimento das técnicas. Essa parte é da nossa responsabilidade. Mas a parte do conhecimento do conteúdo, da parte que você vai colocar no papel, isso não tem como nós colocarmos para vocês. Significa, é a sua leitura. Então, esse tipo de aula vai te ajudar e muito, tá? É uma oportunidade ímpar de termos um professor deste gabarito para nos auxiliar nisso aqui, tá? Então, preste atenção. Imputabilidade e inimputabilidade, ok? Aqui, professor. E aqui é interessante, porque o Código Penal Brasileiro ele adotou um critério chamado biopsicológico. Como assim biopsicológico? Não basta apenas ter 18 anos. É engraçado, porque fala, então, peraí, eu tenho 18 anos, então eu posso responder penalmente pelos meus atos? Não. O Código Penal diz que você tem que ter 18 anos e você tem que ter sanidade mental. Até pode passar para o próximo slide, professor, fazendo um favor. Está aqui, ó, sanidade mental. São os dois requisitos. Isto é, ele tem que estar, entre aspas, saudável. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Porque vamos pegar uma pessoa que tem uma doença mental e ele nem sequer lembra do que fez. Ele não tem condições de entender o caráter do ato. Então, ele não pode responder penalmente. Ele vai receber uma medida chamada medida de segurança, que é uma internação em um hospital psiquiátrico. Mas para responder penalmente e receber pena privativa de liberdade, ele tem que ter 18 anos e ter sanidade mental. 18 anos na data do fato criminoso. Exatamente. Se o cara tiver 17 anos... 11 meses e algumas 29 dias, mas e é isso que eu ia perguntar para você, e as horas? Eu quero assim, eu fiz 18 anos hoje, mas eu fiz 10 horas. Da manhã, nasci 10 horas da manhã. E eu cometi o crime 5 horas da manhã. Eu não fiz 18 anos ainda. Vale isso? Já caiu isso, já foi questionado isso. Na verdade, é 0 horas do dia que você nasceu. Não importa. 0 horas, e o primeiro segundo às 0 horas, você já tem 18 anos. Então, é na data do fato. Porque acontece muito cair em prova assim. O sujeito tem 17 anos, atirou. Quando ele fez 18, a pessoa veio e morreu em óbito. Estava internado e morreu quando ele tinha 18.
Ele responde pelo Código Penal ou pelo ECA? Responde pelo ECA, que sempre vai levar-se em conta a data do fato. Aí vai falar assim, mas professor, o senhor acabou de falar para mim que o ECA é só para menores de 18 anos. Acontece que o ECA pode ser aplicado de maneira excepcional até para 21 anos de idade. Ok, então, e esse fato é o que gera a grande polêmica, né? O que gera a grande polêmica, na verdade, é o fato de hoje, não sei se... Na minha época de 18 anos, os meninos eram menores. Eu tenho a impressão que eles eram menores. Você vê hoje outro menino de hoje de 16 anos, criado no Todd, né? Assim, né? Aqueles meninos grandão, tudo, né? Cheio de músculo e tal. E isso talvez confunda as pessoas, o tamanho corporal com a responsabilidade que a pessoa pode ter e a sua maturidade em termos etários, né, professor? Você usou uma expressão muito interessante. Quando se diz menor de 18 anos, a gente não leva em conta o desenvolvimento mental. O critério é de presunção absoluta. Sendo menor de 18 anos, não responde penalmente. Mesmo que a pessoa possa ser um gênio do crime. Ele não responde pelo crime. Aqui não. Aqui já leva-se em conta também esse aspecto. Bom, aqui, professor, nós vamos dar uma atenção especial pelo seguinte. Crimes cometidos por jovens reacendem debates sobre redução da maioridade penal. O que acontece no Brasil hoje é que muitos criminosos, muitas facções organizadas de criminosos, agem recrutando menores para a atuação. Por quê? Justamente porque os criminosos, por serem uma organização, por terem conhecimento, que não pensem que os criminosos não têm conhecimento, porque eles têm conhecimento de legislação, de tudo. Muitas pessoas que estão fora, que são formadas, trabalham, inclusive, em algumas organizações, ou a favor, né, ou em favor das organizações. Isso faz com que essas pessoas dessas organizações recrutem esses jovens que, na perspectiva social, não tem nada a perder, e muito menos a ganhar, e vão cometer o crime porque exatamente eles não têm essa perspectiva. E a sociedade, o que vai acontecer? A sociedade vê isso de maneira genérica. O cara é jovem, está cometendo crime, vamos reduzir a maioridade penal. Mas existe uma série de coisas que envolvem esse fato, não é, professor? Que hoje é o cenário atual. A grande discussão são essas reportagens midiáticas do ponto de vista de você jogar o adolescente como o principal responsável pela violência. Mas como o professor Bodão acabou de falar, não é? Eles são, na verdade, recrutados por aqueles que têm um conhecimento da lei. Tem um documentário que eu recomendo a vocês assistirem chamado Falcão, Meninos do Tráfico, onde mostra as crianças e adolescentes sendo recrutados para serem os fogueteiros, lá no momento em que a polícia chega. E tem um momento que até é triste, pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? A criança fala, eu quero ser que nem o meu fiel. Quem é o fiel? É o traficante que adotou ele. Então, por que na pirâmide social, há a perspectiva sociológica envolvida aí? Então, nós temos um pensador chamado, um dos pais da sociologia moderna, que é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é um funcionalista, ele criou um sistema chamado funcionalismo, em que ele compara a sociedade com um organismo vivo, né? Então, no organismo vivo, você tem o coração, o pulmão, o rim, tudo funcionando para que o todo funcione. Então, o que o Émile Durkheim diz? Ele diz o seguinte, que se um órgão desse não funciona, uma peça, uma engrenagem desta não funciona, as outras também não funcionam. Então, é preciso ou você trocar a engrenagem, substituir a engrenagem, ou você arrumar essa engrenagem, né? Então, uma pessoa dentro de uma sociedade que não consiga viver em sociedade está à margem da sociedade. E aí o que ele diz em relação a isso? Ele diz o seguinte, se você pegar uma criança, dar educação para essa criança desde pequenininha, dizer, assim, você não pode matar, você não pode roubar, você vai ver os filmes lá, o bem sempre vencendo o mal, aquela coisa, não pode jogar papel no chão, você tem que ser correto, não pode ser corrupto, aquele negócio todo. Quando você chegar lá no final do ensino médio, a possibilidade de você ser uma pessoa do bem, não ser uma pessoa marginal, estar à margem da sociedade, vai ser muito menor. Então, quando professor, você colocou a questão do Falcões, Meninos do Tráfico, do MV Bill, se não me engano, né? Isso. O que acontece? A base da pirâmide do crime organizado tem um chefão. Quando esse chefão é eliminado, ou ele é preso, ou ele é morto,
automaticamente o que está abaixo da hierarquia sobe. E o que está lá na base da pirâmide, que são esses garotos, os fogueteiros, eles querem subir, eles querem entrar, sabendo que vão morrer, eles sabem que eles vão morrer, eles sabem que eles podem morrer, que a vida é curta, e eles querem ser. Agora a pergunta que fica no ar: qual é a escolaridade dessas pessoas? Há estatísticas e você precisa saber disso. A maior parte das pessoas que estão no sistema prisional hoje não tem o 3º grau completo. Não tem o 2º grau completo. Elas têm o ensino básico incompleto, a maior parte. Então, a perspectiva social é melhorar a educação dessas pessoas. Então, esse debate que está sendo aqui não é um debate simplório, midiático, a mídia colocando as pessoas que são contra, e aí essa proposta vai, e os deputados, para fazer média com a população, vai fazer a medida e passar, né, professor? Com certeza. Acaba que a população ela acaba acreditando, mas o debate ele é muito mais profundo do que é apresentado. E aí acaba que se torna o quê? Vai resolver o problema. Nós temos aquela coisa da vingança. Infelizmente, a vingança é uma ferramenta que é desde Jesus Cristo, né? Perguntaram para o povo, Barrabás ou Jesus Cristo? Aí todo mundo, Barrabás, salve Barrabás. Então, a gente tem que levar em conta, tem que ter conhecimento sobre o assunto. Professor, uma pergunta também em relação a isso. No longo prazo, no médio e longo prazo, na sua opinião, qual seria o resultado disso aí? Da redução? Da redução nessa perspectiva, porque depois nós vamos colocar a outra perspectiva também, não é nessa perspectiva. Eu acredito que, na verdade, nós vamos ter cadeias superlotadas, já estão lotadas. A redução não vai sanar o problema, porque nós temos como exemplo a Lei de Crimes Hediondos, que ela foi criada para punir com o maior rigor o criminoso, e hoje os crimes hediondos são os mais praticados. Então, na verdade, é uma medida para para dar uma falsa sensação de segurança. Não tem aquela coisa da reeducação. Em nenhum momento mostra que essa medida pode reeducar o povo. Pelo contrário, só vai antecipar algo que é inevitável. Ok, vamos aqui a alguns casos que mostram exatamente essa perspectiva. Eu gostaria que o senhor falasse o caso do Vitor Hugo aqui, Deppmann, né? O Vitor Hugo foi vítima de um assalto. Ele estava chegando no bairro paulistano do Belém, e aí mostraram que uma pessoa efetuou um disparo e acabou matando ele para poder subtrair, o chamado latrocínio. Aí, no caso, quem foi o autor do disparo foi um menor de idade. Então, alguém com menos de 18 anos que causou a morte desse jovem, desse estudante. Então, esses casos aqui é o que a mídia mostra, é o cenário atual, é a discussão. Até o próximo é o mais triste de todos, né? O próximo caso, na próxima foto. Exato. A mídia, ela procura mostrar, ela procura dar, porque isso dá audiência, né, professor? Exatamente. Isso dá audiência, né? Agora, nós temos que deixar claro aqui também que nós estamos colocando para vocês subsídios, muitas vezes nós estamos colocando algumas opiniões pessoais, mas isso não significa que a sua opinião deve ser comprometida. Você tem que ter a sua opinião, você, inclusive, deve defender a sua opinião, mas sempre com argumentos concretos, com argumentos que você possa falar para o outro. Esse argumento é persuasivo, tá? Eu acredito nisso, isso aqui é assim, e você coloca a sua argumentação de maneira clara, objetiva, né, professor? E só aproveitar aqui, e vocês sabem que a gente tem uma preocupação muito grande de dar essa informação. E não deixa de estar aí acessando, de estar se inscrevendo no canal lá, para que vocês possam ter mais acesso a esses conteúdos. Muito importante isso, tá? Acesse ao canal e tem um detalhe. Vamos colocar aqui já? Os 3 primeiros que mandarem a redação para nós, uma redação sobre esse tema, para que nós possamos colocar aqui, você manda com autorização para ser corrigido ao vivo, corrigido aqui por nós. Tá? Então...